Eu sou arquiteta de formação, formada aqui na Universidade de Brasília. Fiz mestrado, doutorado. O doutorado eu fiz fora do Brasil e voltei. E ingressei na carreira da Universidade de Brasília em 2008, né? E vim para cá a convite da professora Maria Emília. Ela que me convidou para vir para cá, na gestão da professora Márcia. E foi um convite que me honrou muito, porque de fato eu acho que diretoria de pesquisa é uma diretoria importante dentro da universidade, né? Então eu vim com muito prazer, eu fiz todo esse trabalho com muito prazer, né? Realmente foi uma coisa que me orgulha, não a mim pessoalmente, mas eu acho que porque a universidade tem muito para oferecer, né? E às vezes a gente precisa um pouquinho de arrumar as coisas para que elas fiquem mais visíveis, né? Então, para mim foi uma experiência, tem sido uma experiência muito interessante, muito revigorante quase, sabe? Eu diria, uma coisa assim que você vê assim, um movimento, eu acho que da universidade de caminhar juntas, né? De estar no decanato, de estar nesse papel, tanto na diretoria de pesquisa, quanto quando eu assumo como decana, substituindo a professora Maria Emília. Muito me honrou e muito me alegra ainda estar fazendo esse papel. O Decanato de Pesquisa e Inovação foi criado em 2017. Ele foi criado para ancorar, né, para alavancar esse sistema de pesquisa e de inovação dentro da universidade. A parte de inovação, sobretudo, ela estava pouco integrada com as demais instâncias, né? E a UNB, como um todo, ela tinha pouca familiaridade com esse conceito de inovação. Então, o DPI chegou para exatamente fomentar essa maior apreensão por parte da comunidade acadêmica do que é fazer pesquisa e do que é fazer inovação dentro de um ambiente acadêmico, né? Que é diferente de fazer inovação dentro de uma empresa. Então, eu acho que foi com essa função que o DPI foi criado. E aí, dentro do DPI, a gente tem basicamente três instâncias. Uma que é a diretoria de pesquisa, que de fato cuida de toda essa parte de pesquisa, dos grupos de pesquisa, de incentivo aos projetos de pesquisa, de participação da UNB nos editais institucionais, toda a parte de pesquisa está ancorada nessa diretoria. Nós temos a diretoria de projetos acadêmicos, que é a DPA, que cuida de toda a parte de tramitação e fundamentação legal desses projetos, né? Então, todo o instrumento que é assinado pela reitora, ele tem que tramitar conforme as leis, né, e as nossas regras internas, e é a DPA que cuida disso, sempre com a preocupação de fazer de forma mais ágil possível. E por fim, a gente tem o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, e esse papel coube ao CDT. Então hoje o Centro de Desenvolvimento Tecnológico é o NIT da UNB, que cuida justamente dessa parte de inovação. Então toda a parte de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, patentes, atividades empresariais, incubação de empresas. E esse ambiente de inovação também tem as suas, vamos dizer assim, os seus braços, né, com as unidades acadêmicas. Tanto é que agora a gente está criando uma figura que é o coordenador de pesquisa e inovação em cada unidade acadêmica. Esses coordenadores de pesquisa e inovação vão trabalhar junto com a equipe do DPI justamente para a gente fazer essa implementação das atividades de pesquisa e inovação, da política de inovação da universidade com mais facilidade. A gente tentou organizar e um pouco mapear as competências que a gente tem dentro da universidade. Então, uma das primeiras coisas foi justamente a gente, primeiro, colocar um sistema de busca, né, que é o Pesquisar UNB, que está lá na página da UNB. Qualquer pessoa pode chegar lá buscando pelo nome de um pesquisador ou por um assunto, ele encontra um especialista na área. E encontra dados sobre essa pessoa, os grupos de pesquisa que ele trabalha, os projetos de pesquisa, os parceiros dele. Então é muito interessante isso, porque isso fomenta parcerias internas e externas, né? Para a inovação é importantíssimo também. Em segundo lugar, a gente criou uma categorização também das infraestruturas de pesquisa, laboratórios, né? Tipos de laboratórios, quem trabalha onde. Então a gente hoje tem um portfólio bem grande com todos os laboratórios de pesquisa, de prestação de serviços tecnológicos, de inovação. Então tem de tudo ali e qualquer pessoa pode consultar também onde estão as especialidades e os laboratórios da UNB. Bom, isso são as ações mais macro, né?
E é óbvio que esse tipo de ação ele vai ancorando também projetos de sucesso, né? Na medida que você fortalece essa estrutura, os pesquisadores têm mais acesso a financiamentos, né? A gente tem feito também muitos editais internos da UNB, desde 2017 nós viemos lançando editais anualmente, né? Editais que pagam auxílio a pesquisador com publicação de artigos, então isso tem um impacto também nos indicadores acadêmicos da UNB, editais para manutenção de equipamentos em laboratórios, né? Editais internos da UNB. Isso também é muito importante, porque essa nossa infraestrutura tem que ser mantida, né, em nível físico, né, vamos dizer assim. E, obviamente, também participando, né, a gente tentando fazer com que a comunidade participe de maneira institucional em editais institucionais, como os da FINEP, por exemplo, né? A FINEP exige que a instituição tenha somente uma candidatura ao edital, e essa candidatura é institucional. Então, o que o DPI faz? Ele chama os pesquisadores interessados naquele tema, estimula que eles trabalhem juntos, ou a gente acaba escolhendo um projeto, ou eles mesmos escolhem entre si um projeto e submete esse projeto ou esses projetos aos editais da FINEP. E aí a gente tem conseguido bastante apoio. Agora mesmo a gente conseguiu quase R$500 mil para 2 laboratórios aqui da universidade, né? Então eu acho que é isso, são ações mais macro, mas que se a gente de fato for depois verificar, tem muitos projetos de sucesso dentro delas. Queria destacar também as ações que a gente fez no combate à Covid. Eu acho que isso também foi muito importante, né? E foi responsabilidade do DPI, através do COPEI, que era o Comitê de Projetos de Extensão, Pesquisa e Inovação de Combate à Covid. Nós fizemos uma chamada prospectiva em 2020 e, ao longo desses últimos anos, a UNB conseguiu reunir mais de 200 projetos de combate à Covid. 2/3 desses projetos já estão financiados e estão sendo executados. Então, assim, de certa forma, foi um portfólio temático que a gente ofereceu para a sociedade, né? Olha o que nós podemos fazer. Então, tinha projetos desde a área da saúde, que é o mais óbvio dentro da circunstância, até projetos na área de comunicação, de meio ambiente, de línguas, né? Todas as áreas conseguiram construir algum projeto que pudesse combater a pandemia ou os efeitos da pandemia. Então, isso foi um movimento muito bacana, eu acho que de muito sucesso da Universidade de Brasília. Nós temos muita sorte de ter uma equipe muito competente, né? Uma equipe jovem, uma equipe super entusiasmada, né? Desde o pessoal da DPA, que faz essa parte mais burocrática, né? Mas é um pessoal muito jovem, muito ágil, muito sério, então isso é muito importante. Até as funcionárias da DIP, que é a diretoria de pesquisa, o pessoal que está no NIT também, muita gente, inclusive dentro do NIT nós temos pessoas que estão aí há quase décadas, né? Gente competentíssima que a gente quer manter aqui dentro, porque é importante para a Universidade de Brasília, né? Essa mão de obra já especializada. Então é uma equipe assim que, óbvio, o decanato cresceu muito e bem rápido, né? De 2017 para cá a gente ampliou, eu acho que muito o leque de ação, né, do decanato. Mas a gente vem contando com essa equipe assim que é muito entusiasmada, né? Então é bem importante para a gente, né? Manter essa equipe, ter esse pessoal qualificado conosco. De certa forma, a pesquisa, né? Nem toda pesquisa a comunidade consegue enxergar, né? Onde que ela chega até si mesma, mas a maioria das pesquisas aplicadas, né? E eu acho que a Covid foi um exemplo claro, né? Ficou muito claro que, de fato, a pesquisa tem um impacto e, às vezes, muito rápido na vida das pessoas, né? Então, essas pesquisas de caráter mais aplicado, eu vou citar uma ou duas, por exemplo, teve uma que foi um pessoal da engenharia de produção que criou um respirador de baixo custo, né? Então, é um produto que já vai ser, inclusive, colocado no mercado em breve e tudo mais, que tem essa característica de um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Embora, obviamente, a pandemia já está arrefecendo, mas isso não quer dizer que a gente não vai precisar de respiradores, né? As máscaras, também teve uma professora do Gama, a Faculdade Gama, que criou uma máscara, essa já patenteada, já autorizada pela Anvisa, que é uma máscara que tem uma substância que consegue neutralizar o vírus antes que ele passe. Quer dizer, ela não passaria, mas de qualquer maneira ela neutraliza o vírus na própria máscara. Então,
são exemplos do impacto, né, do que a gente tem feito. Eu acho que essa ação também de dar visibilidade para as pesquisas, para os pesquisadores, para a inovação da universidade, através desses portfólios e desses mecanismos de busca que a gente tem colocado acessíveis, né, porque qualquer um pode entrar na página web da UNB e procurar lá um pesquisador que trabalha num determinado tema. Isso também é uma maneira da gente se colocar para a sociedade, né? As pessoas olharem e verem o que a universidade trabalha, com o que ela trabalha. Nós temos feito também um movimento de nos colocar com maior parceria também com empresas, né? Através da prestação de serviços especializados. Então a gente tem hoje uma regulamentação que permite aos laboratórios que fazem serviços técnicos diferenciados de prestarem esse serviço para a sociedade. Tem uma legislação própria, isso é permitido, então a gente fez um cadastro desses laboratórios e eles podem prestar serviços externos, né? E a gente agora está criando um outro que é para compartilhamento da infraestrutura de laboratórios, que é um pouquinho diferente de prestar o serviço, né? É você permitir que alguém de fora, uma empresa ou um indivíduo, use o seu laboratório para executar um determinado serviço. Então, isso também é uma maneira de se abrir para a sociedade, né? A gente dividir, compartilhar essa infraestrutura que já existe. É uma característica forte da Universidade de Brasília, a gente tem muitos projetos de pesquisa com órgãos públicos. Então, os órgãos públicos nos procuram para determinadas pesquisas que vão atender demandas deles também, né? De resolução de problemas, que muitas vezes com o quadro técnico que eles têm, eles não conseguem fazer. Então, a universidade é procurada, ela transforma isso numa pesquisa, isso tem, por um lado, um resultado acadêmico, publicação de artigos, orientação de alunos, etc., mas tem também um resultado prático que serve ao órgão, né? E o órgão público, obviamente, ele serve à sociedade como um todo. Então, ter esses dois viés que eu acho que são importantes, né? Isso é uma característica muito nossa, da Universidade de Brasília, né? Pelo fato da gente estar no centro da capital da República, rodeados de órgãos públicos federais e distritais, então a gente tem esse papel também de fazer essas parcerias com esses órgãos.